Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Bom, nossa aula de hoje a gente vai trabalhar gêneros textuais. Um desses gêneros a gente já trabalha em sala de aula. Vocês lembram que vocês construíram um texto sobre a princesa e a ervilha? Pois é, esse texto fala sobre o gênero textual conto, mais especificamente contos de fada, né? Porque esses contos de fadas, eles sempre têm algumas características bem marcantes, tá? Então hoje a gente vai conhecer a estrutura do gênero textual conto. E o que é estrutura, tia? Estrutura é como o texto é criado. Então, o conto, ele sempre começa assim: era uma vez, certa vez, um dia. Então, essa é uma das características do conto. Outra característica também é que ele começa com uma introdução, uma situação inicial. Então, ele começa apresentando alguma coisa. Era uma vez uma menina muito pobre que morava com a sua madrasta e duas irmãs. Estou falando da história de quem? De Cinderela. Era uma vez três porquinhos que viviam na floresta, né? E por aí vai. Então ele nunca diz um tempo certo. Outra característica do conto são seus personagens, geralmente atribuídos a reis, rainhas, príncipes, princesas, animais que são como seres humanos, né? Fadas, personagens mágicos como fada madrinha, duendes, etc. Então, na estrutura do conto, nós temos o seguinte desenvolvimento. Ele começa com a situação inicial, que é quando começa apresentando. Depois vem o conflito. O que vai acontecer depois dessa apresentação? Vem o enredo também, que ele vai contar o desenvolvimento da história. Daí, nesse enredo também entra a parte da magia, né? Podendo ser com uma fada, um duende, um mágico, enfim. Depois vem o final, né? Geralmente o final dos contos é sempre assim: viveram felizes para sempre, né? E tudo acabou bem, sempre acaba bem a história no conto. Bom, então vocês agora vão assistir um vídeo sobre um dos contos, tá? E depois a gente segue para a atividade. Então, pessoal, anotem aí no caderno de vocês para não esquecerem. Essa é a estrutura do conto. Vocês vão precisar lembrar para poder construir o conto. Então, pessoal, vocês gostaram do nosso vídeo sobre o conto de João e Maria? Que bom que vocês gostaram. Então, agora, nossa atividade, vocês vão criar seu próprio conto, tá? Como assim, professora? Vocês vão escrever na matéria, na disciplina de produção textual, tá? Vocês lembram que a gente, quando ainda estava em sala de aula, tia Emília pediu para vocês separarem uma matéria do caderno de vocês com produção textual. Então, vocês vão colocar o cabeçalho da escola, colocar a data e aí vão dar início ao texto, tá certo? Como é que vocês vão fazer esses contos? Com todas as características que eu apresentei aqui. Uma situação inicial, um conflito, o enredo e o desfecho, né? Lembrando que todo texto, ele tem o início, o meio e o fim. Então, sigam as orientações direitinho. Vou também deixar um texto com a mesma história de João e Maria para vocês lerem, ok? E vocês aí vão poder produzir o próprio conto de vocês, ok? Lembrando, prestem atenção, lembrem de usar parágrafo, alinhamento do caderno, tá? Pontuação, a gente utilizou muitos sinais de pontuação. Vocês já sabem para que serve o ponto, a vírgula, a interrogação, a exclamação. E outra característica também dos contos, eles sempre têm algum diálogo. Então, quais são os sinais de pontuação que a gente usa quando vai fazer um diálogo?
Isso, são aqueles, os 2 pontos, quando vai indicar a fala. Por exemplo, então João falou. Ou então Maria respondeu, né? Nesse então João falou, a gente usa 2 pontos. Depois vai parágrafo, travessão, para indicar a fala de João, e aí a gente escreve o que é que João está dizendo. A mesma coisa com os demais personagens e os outros personagens que vocês vão criar, tá bom? Caprichem na produção, eu sei que vocês são capazes, a gente estuda muito isso em sala de aula, vocês leem muito, então caprichem, vocês conseguem. Qualquer dúvida, pode chamar tia Emília, que tia Emília resolve. Tia Emília ajuda, tá bom? Um beijo grande.